Fala, tropa, vamos começar as análises desse domingão, dia 16. E olha só o que teremos nesse domingão. Atlético de Madrid e Barcelona, Palmeiras e Corinthians, Flamengo e Fluminense, Arsenal e Chelsea, Atalanta e Inter de Milão, Internacional e Grêmio, Bahia e Vitória, meu irmão. Faz tempo que eu não... Ah, esqueci, ó. Celtic e Rangers, tá? Faz tempo que eu não vejo um domingo, um dia, com tantos clássicos assim, velho. Faz tempo. São muitos clássicos, jogos duros, difíceis pra caramba. E não é só isso não. Ainda tem, ó, jogos que eu selecionei aqui, ó, jogos pro mercado de gols, tem bastante visitante favorito, mandante favorito. Eu vou comentar tudo pra você aqui nesse vídeo. Então já curte aqui o vídeo, já se inscreve no canal. E, cara, vou recomendar algo pra você aqui, tá? Não é papo de vendedor, não. Mas esse domingo vão ser muitas apostas. Tanto de pré-jogo, quanto também no ao vivo. E para você ter acesso a todas as apostas, entra no meu grupo gratuito, tá? No Clube dos 5%. Entra no Clube dos 5%. Tá aqui a descrição, o link na descrição. Tô todo atrapalhado hoje porque é muitos jogos, irmão. Muitos jogos que eu vou comentar aqui. Só que lá você vai ter acesso a todas as apostas. Então, entra no Clube dos 5%. Aproveita o Clube dos 5%. Aproveita esse domingo recheado de jogos para que você faça todas as minhas apostas. Porque, meu irmão, vai ser muito difícil a gente passar esse dia sem lucrar. Só se acontecer uma parada assim maluca. Porque são bons jogos para se apostar. E eu vou comentar eles aqui para vocês. Mas no clube aqui você vai ter acesso a todas as minhas apostas, tanto de pré-jogo, tanto no ao vivo. O link está na descrição, entra agora, de verdade mesmo. Vamos lá, vamos começar aqui, ó. Selecionei os mandantes favoritos, na minha opinião, tá? É óbvio que nem todas as cotações estão tão boas, como por exemplo esse jogo do Lyon contra o Le Havre, né? O Lyon é um time que está jogando na Liga Europa, então jogou no meio da semana, vai enfrentar uma equipe fraca dentro de casa, mas tem que ter um pouco de cuidado com esse Le Havre, porque o Le Havre recentemente venceu aqui, ó, o Lens, tá, por 4-3. Cadê aqui? Contra o Lille, que é uma das melhores equipes da França nessa temporada, venceu por 2-1, tá? Então é um time, por mais que seja um time fraco, na parte de baixo da tabela, tá aqui na parte de baixo da tabela, ó, brigando contra o rebaixamento, é um time que venceu Lille, é um time que venceu Lens, que são adversários difíceis, tá? E todos eles jogando fora de casa. Então, o que não me agrada aqui nesse jogo do Lyon é a cotação. O Lyon para mim é favorito? O Lyon precisa vencer? Precisa. Mas essa cotação em 36 para mim é uma cotação ruim. E além disso, é um jogo que eu prefiro validar no ao vivo, apesar de ser favorito o Lyon, validar no ao vivo antes de fazer uma entrada. Então, no ao vivo, você vê se o Lyon está jogando bem ou não, se está pressionando sem sofrer tantos contra-ataques, e ver também a odds, né? Para mim, uma odds de valor aqui é pelo menos 1,55, 1,60, né? Vocês já sabem que é a minha odds média que eu trabalho ali. De 1,50 a 1,70 é a odds que eu geralmente trabalho. Então, recomendo levar esse jogo pro ao vivo, tá? Porque a cotação tá bem ruim. A Roma vai enfrentar o Cagliari, beleza? A Roma também é bem favorita dentro de casa. A Roma que está buscando entrar aqui nessa zona de classificação para alguma competição europeia. É muito difícil, vai ser muito difícil a Roma brigar pelo título, já era, né? Obviamente a briga está entre os três aqui. E vai ter Inter e Atalanta, tá? E vai ter Napoli também, que eu vou comentar já já para vocês. Mas dá para a Roma buscar chegar no Juventus, porque a diferença são de 6 pontos. E a Roma tá embalada. A Roma tá jogando muito bem. Claudio Ranieri tá fazendo esse time jogar bem nos últimos jogos. Venceu o Empoli, venceu o Atlético Bilbao pela Liga Europa. Eu tô gravando esse vídeo antes de acontecer o jogo de volta, tá? Venceu o Como, venceu o Monza, venceu o Porto, venceu o Parma. Aí empatou com o Porto fora de casa, venceu a Venezia. A última derrota da equipe da Roma foi no dia 5 de fevereiro, ou seja, um tempão atrás, mais de um mês, contra o Milan pela Copa da Itália, tá? Então, vem numa sequência de vitórias muito forte, vai jogar em casa contra um adversário bem inferior, um adversário que está lutando contra o rebaixamento. Então, vejo com valor essa cotação da Roma, para mim é uma cotação que vale a pena, né? É uma aposta que vale a pena fazer. E outro também mercado que eu gosto bastante é o mercado de escanteios. Em 70% dos últimos 10 jogos,
a Roma teve mais escanteios do que o adversário, tá? É um time que pressiona muito e joga pelas laterais do campo. Inclusive, também jogando em casa, tem uma média muito alta de cantos. Para mim, o que pode prejudicar a Roma ter mais cantos no jogo fazer logo 1, 2 gols no início do jogo. Aí pode complicar. Caso contrário, para a Roma ter mais cantos também é algo excelente. O Liverpool vai enfrentar o Newcastle. Aqui acredito que vai ser, obviamente, um jogo duro. É uma final, um jogo único, né, pela FA Cup. Vai ser um Wembley esse jogo e, obviamente, o Liverpool, mesmo depois de ter feito esse jogo desgastante pra caramba com prorrogação em pênalti contra o PSG e foi eliminado pelo PSG, eu vejo o Liverpool favorito contra o Newcastle, tá? Eles se enfrentaram já 2 vezes pela Premier League. O Liverpool acabou empatando 3-3, sofrendo um gol até no final do jogo contra o Newcastle, né? Virou a partida e depois sofreu um gol no final do jogo. E venceu em casa por 2-0. O Newcastle, nesses grandes jogos, tem decepcionado, né? Quando enfrenta ali Liverpool, Arsenal, City, o Newcastle tem decepcionado. Mas é um time que vai para cima, é um time que ataca bastante, é um time que consegue marcar, mas também vem sofrendo muitos gols. É tanto que a gente pega aqui, ó, tem uma média de 2 gols marcados e 1,3 gols sofridos. O Liverpool tem uma média de quase 3 gols marcados, mas também tem uma média de 1 gol sofrido. Então, quando eu olho para esse cenário, né, e quando eu olho para os últimos jogos do Liverpool, por exemplo, dos últimos 10 jogos em casa, em 90% deles aconteceu over 1,5. Só não aconteceu dos últimos 10 contra o PSG, que o PSG venceu por 1-0. Mas quem assistiu o jogo viu que foi um jogo totalmente para gols, né? E o Newcastle jogando fora de casa, nos últimos 10, também 90% aconteceu o over 1,5. Então, o over 1,5, mais 1,5 gols na partida, para mim é uma excelente aposta, tá? Só que a cotação obviamente vai estar baixa, mas dá para utilizar em uma dupla. E outro mercado também que eu gosto é para o Liverpool ser campeão. Acredito que o Liverpool tem mais time, acredito que os caras vão vir com tudo por conta da eliminação, né, para poder vencer esse título. E a Premier League também já está bem encaminhada, aí pelo menos leva 2 títulos nessa temporada, tá? Então eu acredito no Liverpool campeão porque mentalmente é mais forte e também tem um time melhor, joga melhor do que o Newcastle, defensivamente é melhor do que o Newcastle. Se for para os pênaltis, meu Deus do céu, eu vou coçar a cabeça porque Alisson não é pegador de pênaltis, mas o Liverpool é favorito para esse confronto. Eu acredito que tem condições de vencer até mesmo na partida, tá? O Fenerbahçe vai enfrentar o Samsunspor. Galera, o Fenerbahçe é favorito? Porque tá jogando em casa, obviamente. Mas o Samsunspor tá fazendo uma excelente campanha, tá? Uma excelente campanha. Tá aqui na terceira colocação com 50 pontos, Galatasaray tá com 68, mas o Fenerbahçe tá com um jogo a menos. Vencendo esse jogo, o Fenerbahçe vai para 64, volta a ficar 4 pontos atrás do Galatasaray. É muito importante essa vitória para o Fenerbahçe se manter na briga com o Galatasaray pelo título. É muito importante. Porém, tem um adversário muito forte, né, que tá jogando, que ele vai jogar contra. O Samsunspor tem 44 gols marcados em 26 jogos. É uma quantidade de gols bem alta. Então, assim, eu não gosto dessa cotação. Para mim é uma cotação errada. Deveria estar pagando no mínimo 1,55, 1,60, porque vai enfrentar um adversário que está jogando bem, tá? O Fenerbahçe. Então é um jogo que eu recomendo. E o Fenerbahçe tem seus problemas defensivos. Então é um jogo que eu recomendo vocês levarem para o ao vivo para buscar uma cotação melhor, tá? Por isso que eu coloquei aqui como mandante favorito, mas eu não recomendo em pré-jogo essa cotação. Recomendo no ao vivo você ver se o Fenerbahçe está bem na partida. Se estiver muito bem dominando o jogo, aí com a cotação maior dá para aproveitar. Outro jogo também que eu estou levando para o live é o do PSG contra o Marselha. Por quê? Porque está pagando pouco. O PSG tem passado o carro por cima de todos os times da Ligue 1, tá? Tem vencido por goleada. Goleou o Mônaco, goleou o Lille, fez 3 gols no Lyon. Meu irmão, vem passando o carro nesses times. São 70 gols marcados em 25 jogos, ou seja, uma média de quase 3 gols por jogo, tá? PSG favorito para esse confronto, deve ir com o time titular, porque é a maior rivalidade, né, da França, na minha opinião. É uma rivalidade muito grande de PSG e Olympique de Marseille. Então, vejo o jogo realmente favorável para o PSG e não descarto também o over 1,5. Nem olhei quanto é que está a cotação. Tá pagando muito pouco, não vale a pena não, tá? Então, aguarde essa cotação no ao vivo para pegar a possível vitória do PSG com a cotação melhor. Se você quiser fazer um pré-jogo também, pode fazer com over 1,5, tá? Destaquei também aqui o Guimarães, mas o Guimarães eu nunca faço apostas de pré-jogo, sempre no ao vivo,
né? Porque vai enfrentar o Estrela Vermelha. Eles em casa é uma equipe que vem jogando bem, tá buscando aqui se aproximar um pouco mais, né? Mas o Estrela Vermelha é muito ruim, por isso que eu deixei aqui como favorito, mas pro live, tá? Não vou comentar muito sobre o Guimarães, porque eu só realmente trabalho no ao vivo. O Napoli vai enfrentar o Venezia, tá? E o Napoli tem uma chance aqui de recuperar a liderança. Por quê? Vou lhe dizer por quê. Eles vão enfrentar um dos piores times do campeonato. O Venezia tem 28 jogos, apenas 3 vitórias, 10 empates e 15 derrotas, 42 gols sofridos e 23 gols marcados. O Napoli, se vencer esse jogo, e a Inter de Milão que vai enfrentar a Atalanta, empatar, se a Inter de Milão empatar, o Napoli volta para a liderança. É muito importante para o Napoli essa vitória. Então, eu estou a favor da vitória do Napoli, pagando 1,50 aqui contra o Venezia, tá? É muito importante essa vitória do Napoli. Para mim, é inclusive uma das melhores apostas do dia. Vai me surpreender muito se o Napoli não vencer esse jogo. Porque é um jogo que pode não decidir o campeonato, mas colocar o Napoli ali de volta à liderança e jogar uma pressão muito grande para a Inter de Milão. Vale lembrar que o Napoli só está jogando o campeonato italiano, né? E a Inter de Milão ainda tem a Champions League pela frente. Então isso dificulta um pouco mais, beleza? Então o Napoli para vencer aqui é excelente. O Benfica vai enfrentar o Rio Ave, que é até uma equipe organizada, uma equipe boa. O Rio Ave não é uma equipe ruim não, tá? Mas obviamente o Benfica precisa da vitória, porque essa vitória vai fazer encostar aqui no Sport, né? Ficar com o mesmo número de pontos. E vale lembrar que o Benfica só tem agora pela frente o Campeonato Português, já que foi eliminado da Champions League. Então, gosto de estar a favor da vitória do Benfica. Gosto também do Benfica para ter mais cantos na partida, é sempre uma boa. Tá? O time do Benfica tem uma das melhores médias de canto do campeonato, né? Mesmo fora de casa, nos últimos 10, terminou em 80% dos jogos com mais cantos do que os adversários. E quando a gente pega nos jogos gerais, aqui está a cotação mais baixa, porque contra o Barcelona ele teve menos cantos. Mas essa equipe do Rio Ave tem uma média de 2,7 escanteios marcados por jogo. Já o Benfica tem uma média de 6,7, ou seja, uma diferença muito grande aqui, de 4 escanteios de diferença de média, tá? Então vale a pena também estar de olho nesse mercado de escanteios aqui do Benfica. Jogos que eu selecionei para gols, né? O jogo do Feyenoord, o jogo do Feyenoord contra o Twente, né? São duas equipes bem ofensivas, duas equipes que precisam vencer, estão brigando aqui por vaga de competição europeia. Feyenoord foi eliminado da Champions, então ambos os times, o Twente foi eliminado também da Liga Europa, então ambos os times estão buscando aqui por vaga de Champions, vaga de Liga Europa, né? Competição europeia principalmente. Então, acredito no jogo bem aberto. A média de gols dos dois times também são bem altas, né? Aqui, ó. Cadê? Aqui. De 1,9 gols marcados do Twente, mais 1,2 gols sofridos, né? O Feyenoord tem tido dificuldade no setor ofensivo por conta da ausência do Jimenez agora no time, mas eu acredito que teremos um jogo bem aberto. Fulham e Tottenham também, né? Não precisa nem falar muito, a média de gols mostra muito bem isso. Em 90% dos jogos do Fulham aconteceu over 1,5. Bochum e Frankfurt também, dá para trabalhar esse over 1,5, dá para trabalhar inclusive aqui, só voltando aqui, cadê? O Fulham e Tottenham, não descarto, o ambos marcam, tá? O ambos marcam eu vejo como uma boa, porque são dois times que, principalmente o Fulham, que marca e sofre muitos gols, beleza? Ajax e AZ também dá para trabalhar o over 1,5. Jogos do Ajax eu sempre estou a favor desse over 1,5. Outro jogo que eu acredito que vai ser bem aberto é o Stuttgart contra o Leverkusen. O histórico mostra muito bem isso, apesar do último jogo ter sido 0-0, mas antes disso, 2-2, 2-2, 3-2, 1-1, 1-1, 2-0. Então acredito aqui pelo menos em 2 gols. E Leicester e Manchester United, e um leve favoritismo para o United, porque o Leicester está muito mal, mas cara, sem resenha, em todos os jogos do Leicester que eu apostei na temporada, aconteceu o over 1,5, tá? Então destaco aqui também para vocês, caso vocês queiram utilizar em uma dupla. Jogos que eu vou trabalhar no ao vivo: Leganés e Betis, Bolonha e Lazio, Sevilha e Atlético Bilbao, Fiorentina, Juventus e Raio Vallecano e Sociedade. Cara, esses jogos aqui eu botei para trabalhar no ao vivo porque são jogos extremamente difíceis, tá? Jogos extremamente equilibrados, então eu não sei realmente para onde pode ir esses confrontos, por isso que eu deixei para ao vivo. Agora vamos falar dos clássicos aqui, né? Vamos lá, vou começar com Celtic e Rangers, vou começar com jogos da Europa, Celtic e Rangers. Aqui é um mercado que eu gosto de trabalhar bastante, é o mercado de escanteios, tá? Para o Celtic ter mais cantos no jogo, por que eu gosto de trabalhar esse mercado?
Porque geralmente quando o Celtic joga dentro de casa, eles costumam tomar conta da partida e costumam pressionar muito os adversários, até mesmo contra o Rangers. E o impressionante é que nesse confronto, quando o Rangers joga em casa, eles são melhores e eles costumam vencer o Celtics. Mas quando o Celtic joga em casa, é o contrário. Então, assim, é uma rivalidade que você pega o número de vitórias dos dois times, são bem equilibrados. Né? Eu não tenho esse número aqui agora, mas depois pesquisa. É bem equilibrado. É um dos maiores clássicos assim, de equilíbrio de confronto direto do mundo, tá? Porque o fator casa eu levo muito em consideração. E quando você olha o fator casa do Celtic, nos últimos 10 jogos, em 90% dos jogos eles terminaram com mais cantos. Em casa eles têm uma média de 8 cantos por partida. Inclusive, se eu não me engano, o único jogo que ele não terminou com mais cantos foi o jogo da Champions League, que foi o jogo contra o Bayern de Munique, tá? Mas, cara, é impressionante. Então é um mercado que eu gosto, pro Celtic ter mais cantos. E dá para explorar também aqui o mercado de cartões, tá? Para ambos os times tomar cartões. Dá para explorar também o gol do Celtic, tá? O gol do Celtic dá para explorar. Porque é muito difícil o Celtic passar uma partida dentro de casa sem marcar gol, beleza? O Arsenal e Chelsea, eu vejo o favoritismo do Arsenal porque o Arsenal poupou todo mundo na Champions League e defensivamente é um time melhor do que o Chelsea, tá? O Chelsea é um time que até tem um bom ataque, que está passando por problemas esse ataque nesse momento da temporada, caiu bastante, mas defensivamente é um time muito ruim. Então eu gosto muito desse empate nula, se vocês quiserem utilizar, para combinar em uma dupla, beleza? Mas a vitória seca do Arsenal eu já acho um pouco mais arriscado, porque é o clássico, né, velho? É um super clássico de Londres, Arsenal e Chelsea. E tem tido uma rivalidade muito grande nos últimos anos. Por isso que eu gosto sempre de proteger em caso de empate, né? A gente tem aqui, ó, empatou quando o Chelsea foi mandante, né, nos 2 jogos, mas quando o Arsenal foi mandante, ele venceu por 3-1 na temporada passada e em 2024, na temporada passada, por 5-0, né? Então eu vejo um favoritismo do Arsenal por jogar dentro de casa, mas eu recomendo utilizar o empate anula se for trabalhar no pré-jogo, beleza? Outra coisa, outro jogo que eu também gosto do empate anula é do Flamengo. Pô, Marcon, você não vai na vitória do Flamengo? Eu sempre vou apostar a favor da vitória do Flamengo também. Vocês sabem disso. Eu já disse que nesse ano eu vou estar a favor do Flamengo em todos os jogos. Flamengo de Felipe Luiz, né? Tem aí, em toda a carreira de Felipe Luiz no Flamengo como treinador, ele só perdeu um jogo que foi contra o Fluminense no ano passado, que foi o segundo jogo dele. Tá com 23 jogos sem perder o Felipe Luiz. Esse ano, no Carioca, desde que estreou com o time titular e ele também no comando, são 11 jogos, 10 vitórias e um empate, tá? E o empate foi contra o Fluminense, mas vem de vitória. O fato de ter vencido o jogo, eu vou utilizar o empate anula aqui e recomendar para vocês, justamente porque venceu o jogo, né, contra o Fluminense, no jogo de ida. Então o empate é do Flamengo, né? Eu sei que o Felipe Luiz não joga com regulamento no braço, ele quer vencer todos os jogos. Mas a gente aqui, como apostador, eu tenho que trazer segurança para vocês, principalmente no pré-jogo. Então o empate anula do Flamengo junto com o empate anula do Bahia, eu vejo como uma boa aposta, tá? Recomendo para vocês. Por que empate anula do Bahia também? O Bahia enfrenta o Vitória dentro de casa, na Fonte Nova, o jogo de ida. E lá na Bahia, os clássicos Bahia e Vitória, o Bavi, é com torcida única, tá? Então, cara, eu já fui para um Bavi, eu já estive na Fonte Nova em um Bavi, e é absurdo a energia do estádio no Bavi. É absurdo, tá? Por isso que eu vejo o favoritismo, sim, do Bahia para esse confronto. Só que é um clássico. E por ser um clássico, eu recomendo utilizar o empate anula. Por isso que empate anula Bahia, empate anula Flamengo é uma dupla excelente que eu recomendo para vocês. Jogo do Internacional, Internacional venceu o Grêmio em casa fora de casa por 2-0 e vai decidir em casa. Então é um jogo que eu vou levar para o ao vivo, não fiz absolutamente nada, porque quem precisa correr atrás do placar é o Grêmio. E o Internacional se defende muito bem, pode ser que administre o jogo e levante a taça com muita tranquilidade, tá? A Atalanta vai enfrentar a Inter de Milão, como eu falei para vocês, cara, é um jogo que vai decidir o rumo do campeonato nesse momento, né? A Inter de Milão, se vencer, continua na liderança. Se empatar, pode perder a liderança para o Napoli. A Atalanta, se vencer e o Napoli perder, eles podem colar na Inter de Milão, né? Inclusive ser o líder, porque no saldo de gols eles têm vantagem. Só que quando a gente olha o retrospecto desse confronto, né, a Inter de Milão tem uma vantagem muito grande. É quase uma paternidade, quase não, é uma paternidade da Inter de Milão sobre a Atalanta, pelo encaixe de jogo, né? Ganhou por 2-0 na Supercopa,
ganhou por 4-0 na Itália, olha, 4-0, 4-0, 2-1, 3-2, 1-0, 3-2, ou seja, desde 2022 que a Inter de Milão vem vencendo a Atalanta. E a cotação aqui do Inter de Milão tá 2,80, tá? Ou seja, um empate ou Inter de Milão tá pagando 1,50. Eu vejo muito valor, porque já tem 3 anos que a Inter de Milão não perde para a Atalanta, tá? Então eu vejo muito valor. O encaixe de jogo favorece muito a Inter de Milão, beleza? Outro clássico que nós teremos é Atlético de Madrid e Barcelona. Cara, o encaixe de jogo aqui também favorece muito ao Barcelona. Porém, é tanto que se você pegar os 2 jogos que teve entre eles já nessa temporada, que foi um jogo de ida, né, na casa do Barcelona, e teve um jogo pela Copa do Rei. O jogo de ida, o Barcelona perdeu por 2-1, mas, meu irmão, quem assistiu esse jogo viu que o Barcelona amassou, tava sem o Lamine Yamal, e amassou o Atlético de Madrid. Criou muitas oportunidades diante do Atlético de Madrid, tá? Muitas. O Rafinha perdeu 4 chances, assim, claríssimas nesse jogo. Claríssimas. Lewandowski também perdeu muitos gols. E no último lance, quando o Barcelona tava no abafa, o Atlético de Madrid recuperou a bola e no contra-ataque foi lá e venceu a partida. Mas, pô, foi um jogo que, pra mim, foi uma das melhores partidas do Barcelona que ele saiu derrotado, velho, na temporada. Foi absurdo. E na Copa do Rei, o Atlético de Madrid abriu 2-0 com 5 minutos de jogo. O Barcelona fez 4-2 e no final também o Barcelona não controlou a partida. O Atlético de Madrid pressionou, conseguiu fazer 2 gols lá, né? Mas foi assim, 2 partidas que o Barcelona jogou muita bola. Porque o encaixe de jogo desse confronto favorece muito ao estilo de jogo do Barcelona, tá? Mas é óbvio, é sempre um jogo duro contra o Atlético de Madrid. Qual é o ponto aqui para mim que é bem relevante? O Atlético de Madrid jogou contra o Real Madrid no meio da semana. Foi um jogo muito desgastante. Foi para a prorrogação, foi para os pênaltis. Então, assim, o Atlético de Madrid chega cansado diante desse Barcelona. Barcelona, vale lembrar que jogou contra o Benfica na terça. Foi um jogo bem tranquilo. E no final de semana o Barcelona não jogou, porque teve o falecimento do médico e aí o Barcelona não jogou. Então, o Barcelona fisicamente chega bem descansado e o Atlético de Madrid chega bem desgastado. Por isso que o empate anula Barcelona tem valor, na minha opinião, aqui, tá? Tem valor, porque o Barcelona fisicamente, para mim, tá melhor e o encaixe de jogo favorece muito ao Barcelona. Outro jogo que eu gosto de empate anula é o jogo do Atlético Paranaense contra o Maringá. O Atlético Paranaense é muito superior ao Maringá. O Maringá eliminou o Curitiba, mas jogou bem o jogo de ida em casa, tá? O jogo de volta, o Curitiba só não passou, de verdade, o Curitiba só não passou a assistir esse jogo porque teve jogador expulso. Caso contrário, eu acredito que o Curitiba iria conseguir o segundo gol, iria provavelmente conseguir o terceiro gol e ia ganhar o jogo, tá? Então, o empate anula aqui para o Atlético Paranaense, eu vejo com valor, é o melhor time do Paraná, é o melhor time disparado do Paraná. E para finalizar, nós temos Palmeiras e Corinthians. Palmeiras em casa é extremamente forte. Eles já se enfrentaram nessa temporada, um Palmeiras que não estava tão bem como hoje. O Palmeiras vem evoluindo muito no Campeonato Paulista. Contra o São Paulo jogou muita bola, se defendeu muito bem o Palmeiras, muito bem mesmo. E teve chance até, foi um pênalti errado, injusto, foi roubado o São Paulo ganhando aquele pênalti, tá? Mas o Palmeiras, cara, teve chance de fazer o segundo gol demais. O Palmeiras jogou muita bola, principalmente se defendendo muito bem e anulando completamente o São Paulo. O Corinthians, quando enfrentou o Palmeiras estava numa fase ruim, né? Tava jogando pouca bola. Mas mesmo assim o Palmeiras amassou o Corinthians. Para mim foi uma das melhores partidas do Palmeiras nesse Paulista até o momento, que não conseguiu vencer, terminou por 1-1, tá? Só que esse jogo o Corinthians também chega muito desgastado. O Corinthians vem jogando pré-Libertadores e Paulistão, Então o Corinthians chega desgastado demais contra o Palmeiras e a gente sabe que jogar no Allianz com o gramado sintético é duro, exige muito fisicamente, o jogo fica mais rápido, é nítido. E o Corinthians provavelmente pode ter alguns desfalques, ainda não está confirmado, mas pode ter alguns desfalques. O Yuri Alberto saiu do jogo do Santos com a entrada do Zé Ivaldo ali mancando, lesionado. Jogou, forçou na pré-Libertadores, mesmo assim foi eliminado, né? Mas foi um jogo muito desgastante para ele saiu mancando. O Garro, dá pra ver que tá jogando com infiltrações, saiu mancando do estádio, tá? Tem vídeos do Garro saindo mancando. Então, assim, o Corinthians chega fisicamente muito mal, enquanto o Palmeiras descansou a semana toda,
e se preparou para esse confronto. Por isso que eu vejo o favoritismo para o Palmeiras. E no Allianz, não sei se o Palmeiras vai ser campeão. Acredito que sim. O Palmeiras, para mim, é mais time do que o Corinthians. E em 2 jogos, prevalece a defesa que é mais forte, para mim, tá? E a defesa do Palmeiras é mais forte. E o ataque, com a chegada do Vitor Roque também, para mim, o Vitor Roque e Estevam é um ataque extremamente forte. E para mim, mais forte do que o do Corinthians, tá? Por o seu jogo sendo Allianz, acredito na vitória do Palmeiras aqui, pagando 1,57 na vitória do Palmeiras, beleza? Espero ter te ajudado. Se você quer pegar todas as minhas bets que eu fiz, tanto de pré-jogo no ao vivo, entre no Clube dos 5%. Lembra de curtir o vídeo, se inscrever e vamos pra cima.